Meus amados, hoje vamos entrar nos dons espirituais. Cada dom deste tem a sua intensidade tão grande que era para termos uma aula para cada um. Aí levaríamos cerca de 9 terças-feiras. Não sendo possível, vamos tentar aproveitar o máximo, resumindo, né? E vamos dividir esses 9 dons em 3 grupos nas suas respectivas áreas. Não sei se os irmãos anotaram a semana passada, mas quem não anotou, seria bom anotar, trazer um caderninho, uma caneta, é bom anotar. O primeiro grupo se chama dons que atuam na área da revelação. Eu falei isso na semana passada, eu estou só recapitulando. Quais são esses dons que atuam na área da revelação? É o primeiro dom, o segundo dom e o 7º dom. Vamos colocar no telão a primeira epístola de Coríntios, né, que foi lida aqui, capítulo 12, especificamente os versículos 8 a 10. Esse texto, irmão, será lido todas as terças-feiras, porque é dentro desse texto que estamos comentando. Versículos 8, 9, 10, capítulo 12, primeira carta, Coríntios. Ficou claro? Então vamos ler, todos os irmãos, o 8, o 9 e o 10. Podemos ler? 1, 2, 3, leiam. Presta atenção agora, mantenha o texto no telão. Porque aí eu vou falar e vocês vão lendo. O primeiro grupo, num total de 3. Todos os 3 grupos têm 3 cada. O primeiro grupo, dons que atuam na área da revelação. O primeiro, o segundo e o 7º. Então vamos lá. Qual é o primeiro dom? Bem alto. Qual é o primeiro dom? Qual é o segundo dom? Alto, gente, pela ordem. Qual é o segundo dom? Qual é o 7º dom? Hein? Bem alto, todo mundo em voz uníssona. O 7º dom qual é? Muito bem. Não está pela ordem, mas está dentro da ordem. Sabedoria, ciência e discernimento dos espíritos. Esses 3 dons atuam na área da revelação. O segundo grupo, este grupo está pela ordem. 3º, 4º e 5º. Qual é o 3º dom? Fé. Qual é o 4º dom? 4º dom, dons de curar. 5º dom, operações de maravilhas ou milagres, conforme a tradução. Esse é o segundo grupo que atua na área do poder. 3º e último grupo, dons que atuam na área da locução, que usa a língua, que usa a palavra, que usa a boca. 6º, 8º e 9º. Qual é o 6º dom? Profecias. Qual é o 8º dom? Variedade das línguas. Qual é o 9º dom? Pronto, aí estão os 9 dons divididos por grupos. E hoje, então, não sei se conseguirei,
mas vamos tentar falar desses 3 dons que atuam nesse primeiro grupo. O grupo da revelação, que precisa de uma revelação divina. Todos eles são dons sobrenaturais, exclusivamente espirituais. Então, para saber se ficou bem memorizado, quais são os dons que atuam na área da revelação que vamos meditar hoje? Pronto, fica anotado aí. Irmãos, sabedoria. Como precisamos deste dom? É um dom que atua muito na área do administrativo das nossas vidas. Temos que ter sabedoria para administrar, sabedoria para nos relacionarmos, sabedoria para aconselharmos, sabedoria no trato com os que estão de fora. Mas além disto tudo, este dom da sabedoria capacita o crente a interpretar visões, sonhos e etc. É uma coisa muito profunda. Muito profunda. Vejamos, para começar, olha bem, a sabedoria no seu sentido prático. Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Estamos começando por aqui para depois nos aprofundarmos. Tiago 1, 5. 1, 2, 3, leiam. Observaram? Essa sabedoria não é adquirida nos bancos dos colégios, universidades, etc. Não é uma sabedoria acadêmica. É uma sabedoria divina, sobrenatural. 1 João 2, 20. Olha o que disse o apóstolo. 1 João 2, 20. 1, 2, 3, leiam. Está vendo quem tem essa unção? Quem tem esta unção, o que acontece com esse crente? Ele sabe tudo. Às vezes você vê um crente assim, ignorante, aparentemente bobinho. Mas olha, ele tem um espírito que orienta ele. Ele tem um espírito que o revela, que o guia. Se chegar com comida estragada, ele não come. Água ruim, ele não bebe. Aquela ovelhinha que fica sempre atenta. Voltemos a Tiago, capítulo 3. Olha o que diz o versículo de número 13. Pronto? 1, 2, 3, leiam. Vocês estão vendo? Versículo de número 17. 1, 2, 3, leiam. Essa sabedoria vem de onde? Do alto. E Tiago está falando aqui da sabedoria terrena, maligna. É uma sapiência diferenciada, meus irmãos. Muito diferenciada. Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Olha o que disse Paulo. No trato com os que estão de fora, com as pessoas descrentes. 4, 5, Colossenses. Pronto? 1, 2, 3, leiam.
Ouviram? Esse remindo tempo sendo sábio. Não ande falando bobagem. Olha o ambiente que você está pisando. Você é luz, você é sal. Não fale bobagem, não fale asneiras. São coisas esplêndidas, meus irmãos. Sabe? Muito esplêndidas. Atos capítulo 7, versículo de número 10. Antes, porém, ainda em Atos, vamos ler o 6:3. Olha aqui, sabedoria nas escolhas ministeriais. Quem está na frente, presidindo, exercendo as coisas como extremo cuidado, desvelo e zelo. 6:3, Atos. Vamos lá? Prontos? 1, 2, 3, leiam. Viu que coisa linda? Estava havendo um processo de murmuração lá. Começaram a murmurar que as viúvas gregas não estavam sendo assistidas. De quando em vez surgem essas fofoquinhas no nosso meio. Está faltando isso, está faltando aquilo. E nem sempre, irmão, é culpa nossa, as coisas acontecem. Imediatamente os apóstolos, vendo que estava havendo problemas, eles escolheram 7 varões, que levou o nome de junta diaconal. Mas olha os requisitos, olha o questionário que esses homens tinham que preencher. Primeiro, eles tinham que ser de quê? De boa reputação, de boa conduta. Depois, cheios do Espírito Santo. E depois, sabedoria para saber cuidar da coisa. Não é de qualquer maneira, para evitar problemas. O diácono precisa ser um homem muito sábio, prudente, capaz. Sabedoria é ter habilidade no trato. É fundamental. E a sabedoria vai se ampliando. Olha o que disse Estevão. Olha o que diz a Bíblia. 7:10. Agora sim. 7:10. Atos também. 1, 2, 3. Leiam. O que foi que Deus deu a José? Sabedoria. Para quê? E olha que sabedoria extraordinária. Só uma recapitulação da vida pregressa de José. Ele foi vendido ao Egito por volta dos seus 17 anos. 13 anos ele ficou ali, estrangeiro. A primeira função de José no Egito foi o quê? Quem se lembra? Foi o quê no Egito? Escravo. Depois de escravo ele foi promovido, né? Ele foi para onde? Cadeia. E da cadeia ele foi para onde? Qual foi a faculdade que deu tempo de José cursar? A Bíblia diz, ali pelos versículos 38, mais ou menos, 40 e pouco, do capítulo 41, que era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó. José, não, ainda mais no Egito, né? O país das ciências. A Bíblia diz que Moisés foi instruído em toda a ciência egípcia. Moisés foi, e José, Paulo? Que sabedoria tinha José?
Eu falo no seu sentido acadêmico. Nenhuma, irmão. Da casa de Potifar, como escravo, pela calúnia a ele levantada, ele foi para a cadeia. Da cadeia que ele foi para o palácio. Escravo, prisioneiro, governador. Veja que ele não teve a menor possibilidade de se preparar academicamente. Vamos abrir a Bíblia, no capítulo 41 de Gênesis. Por ser um texto muito longo, vamos pular alguns trechos. Capítulo 41, Gênesis. Vamos ler, para começar, o versículo 15. 1, 2, 3, leiam. Olha, José, ninguém sabe interpretar o sonho que eu tive. Mas eu ouvi dizer. O que é que Faraó tem ouvido de você, hein? Que quando José ouvia um sonho, o que é que ele fazia? Interpretava. Não precisa aqui de contar a história, precisa? Quais foram os sonhos de Faraó? 1 ou 2? 1 ou 2? 2. 2 que foram a mesma coisa. Vacas magras, vacas gordas, gordas magras, espigas gordas, espigas magras. Muito bem, ele contou o sonho a José. Vamos pular para vocês verem. A partir do versículo 30. Pronto, 30? Então vamos ler direto aqui, até onde eu mandar parar. 1, 2, 3, leiam. Continue. Até aí, mas não fez não, vamos continuar. Olha aqui como Deus usou a José. Olha o que a sabedoria faz. Primeiro, interpretou os sonhos. Segundo, aquele jovem, simples, sem nenhuma cultura secular, emite esse tão tremendo e profundo conselho. Olha a sabedoria para que serve. Para interpretar sonhos, visões e dar conselhos sábios. Veja que o conselho foi tão sábio e Faraó, rodeado de sábios, estava. Mas ninguém soube lhe dar tal conselho como este. Ninguém. Aquele simples rapaz. E o que é que diz a Bíblia? Que esta palavra de José foi o quê? Foi boa somente aos olhos de Faraó? De todos da corte. Todos estavam, vou usar aqui a expressão bem,
embasbacados com a sapiência daquele prisioneiro, estrangeiro, por sinal. Olha o que diz, vamos agora para o versículo 38 a seguir. Olha o que diz Faraó, 38. Pronto? 1, 2, 3, leiam. Pronto. O que é que fez a diferença na vida de José, irmãos? O que é que fez a diferença? Sabedoria. Mas sabedoria dada por quem? Olha o que Faraó disse. Vamos repetir o versículo 18. Presta atenção a esta palavra. O 38. Vamos dar 1, 2, 3. Leiam. 1, 2, 3. Leiam. 38. Até aí, quem disse para Faraó isso, irmão? Eu ouvi falar que você interpreta sonho. Nada mais além disso. E foi o copeiro dele. Ah, meu rei, pequei, cometi um pecado. Tem 3 anos que um rapaz lá na prisão, aí contou a história dele e do padeiro. Ah, Faraó ficou... Não, que ninguém interpretou o sonho, manda chamá-lo rápido, imediatamente. E ele diz, olha, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Só isso. Depois que ele interpretou o sonho e deu este conselho, o que é que o Faraó disse? O que é que habita nesse rapaz? O Espírito de Deus. Eita glória! É esse Espírito que te dá, que me dá, que nos dá o quê? Sabedoria. Palavras sábias. Agora sim, repitam o versículo 38, também o 39. Vamos lá, 1, 2, 3, leiam. E o que é interessante, quem foi que sonhou? Foi José? Quem sonhou? Mas olha o que Faraó diz. Já que Deus te fez saber, mas quem sonhou não foi ele, Faraó? Não era para ele saber? Quem sonhou fui eu. Mas quem soube da coisa foi o intérprete. Olha que diferença. Eu sonhei, não entendi nada. Mas Deus te fez saber. Eita glória! Não há ninguém como tu. Mas gente, cheio de sábios, doutores, hein? Adivinhos, encantadores e não sei mais o que. A ciência egípcia era a mais evoluída do mundo de então. E um rude rapaz, interiorano, roceiro, estrangeiro. Que sabedoria era esta? A uns, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. É o Espírito Santo que faz isso. Mas é tão gostosa essa lição, esta leitura. Vamos prosseguir no capítulo 40, versículo 40 em diante, para vocês verem o restante da coisa. Olha que coisa boa. Vamos lá, 40 em diante. 1, 2, 3, leiam.
Está vendo, irmãos, o que é que a sabedoria de Deus faz? Judeu, servo de Deus, Espírito de Deus, sabedoria dada pelo Espírito de Deus. José aqui tornou-se um verdadeiro tipo de Cristo. Ele casou-se com uma menina gentia, assim como Jesus vai se casar com a igreja gentia. Zafenate Paneia quer dizer o Salvador do mundo. Olha que nome. Porque ele salvou o mundo da fome de então. Aí Deus usa outro rapaz da mesma faixa etária. Daniel, capítulo 1. Daniel, quando foi para a Babilônia, como escravo, olha que situação. Uma situação ipsilítere, não é? Da mesma idade, judeu também e também escravo. Fica 3 anos no palácio, aprendendo a cultura caldeia, o aramaico, a língua fundamental de então daquela região. Mas olha o que nos relata o versículo de número 17, capítulo 1, Daniel. Tão jovem quanto José. E aqui muito mais. Lembrem-se que José foi para o Egito com 17. Mas ele assume a situação aos 30. Aqui foi forte demais. Ele estava só com 17 por aí. 16, 17. E quando ele é chamado perante Nabucodonosor, que foi após 3 anos, no máximo 19 anos. Foram 3 anos. Aí sim houve um processo acadêmico. Mas mesmo assim, olha o que disse. Só para vocês terem uma ideia, como esses meninos foram inteligentes, vamos ler de trás para frente então, em vez do 17, leia o versículo 19 e 20 primeiro, vamos lá. 19 e 20, pronto? 1, 2, 3, leiam. Observaram? Foi lido o 20 também? Então leia o 20, vamos lá. Está vendo? Isto os 4 rapazes nas matérias acadêmicas. Mas algo chama a atenção. Agora sim, voltemos ao versículo de número 17. Olha só que coisa especialíssima. Vamos lá. 17. Prontos? 1, 2, 3. Leiam. Está vendo? A sabedoria de Daniel sobrepujava as demais, porque era uma sabedoria espiritual além da material. A de José era só espiritual. Ele adquiriu até a outra com o transcurso. Mas para começar, foi sabedoria espiritual pura. Mas Daniel já tinha, né, a secular, mas ele foi dotado de uma sabedoria sobrenatural que os outros não tiveram, nem seus companheiros, para interpretar sonhos e visões. Pulemos para o capítulo 2. Olha agora, hein? Nesse capítulo 2 está o sonho de Nabucodonosor. Aqui foi uma coisa mais terrível ainda. Para vocês terem uma ideia, ninguém conseguiu dizer nada. Porque Faraó sonhou, lembrou-se do sonho. Nabucodonosor sonhou. E o que mais? Não lembrou-se do sonho. Pronto.
Se ele contasse o sonho, a exemplo de Faraó, e ele soubesse, como Faraó sabia, já ninguém saberia interpretar. Agora imagine ele nem sabendo o que sonhou e queria saber. Aí o negócio ficou demais, né, irmãos? Pronto. Conta o sonho, rei. Aí o rei olha, vocês estão querendo ganhar tempo, né? Eu vou acabar com vocês, vou fazer da casa de vocês monturo, não vai escapar ninguém. E aí, irmão, até a cabeça de Daniel e seus companheiros ficaram a prêmio. Versículo 18, olha o que Daniel faz. Você está vendo como que cada dom exige muita coisa, muito tempo? Versículo 18, capítulo 2. 1, 2, 3, leiam. Melhor dizendo, para vocês entenderem melhor, 17 e 18. Vamos lá, 17 e 18. 1, 2, 3, leiam. Pare um pouquinho agora. Está vendo, jovens? Ali houve um círculo de oração de 4 jovens judeus, correndo risco de vida. E o remédio que eles encontraram foi a oração. Pedi a Deus que usasse de misericórdia para com eles. E todos adolescentes, irmão, não era nenhuma pessoa madura na idade, não. Eles eram adolescentes. E abandonados ali, longe dos pais. Estavam no palácio. Se tivesse parentes por ali, não estavam ali naquele momento. Imaginem a insegurança da idade, a imaturidade. Mas olha o que é uma pessoa crente. Olha o que é uma pessoa santa. Olha o que é uma pessoa temente. No caso, os 4. O que é que eles foram fazer, irmãos? Orar, irmãos. Orar. Quando não tiver mais solução, o que temos de fazer é orar. Agora, olha, é de arrepiar. Olha o versículo 19. Olha o resultado desta oração. 19. 1, 2, 3, leiam. Eita! Mas olha, estavam quantos orando? O segredo foi revelado para os 4. Vocês estão vendo aqui? Mas os outros não estavam orando, estavam. Mas é que Daniel foi agraciado com esta sabedoria sobrenatural, especial. Mas, depois da oração, foi revelado o segredo. Foi revelado o mistério. A quem? E olha agora, irmão, vamos repetir o versículo 19 e vamos até o versículo 23. Olha que coisa linda. 19 a 23. Vamos lá. 1, 2, 3. Leiam. Que coisa tremenda, é ou não é? Esse é o nosso Deus. Vamos pular aqui, porque vocês já sabem toda a história. Olha, parece que eu estou... Irmão, para pensar, Daniel diante daquele rei. E na hora que Daniel começou, olha, com aquela firmeza. Rei, tu estava na tua cama, e subiram os teus sonhos à tua cabeça de noite, e eis que viste uma estátua tremenda, terrível,
diante de ti. Aí a mente do rei, ó, começou a abrir. É isso mesmo. Ele com ele, né? Pronto. Já começou por aí. Eita Espírito Santo, hein, irmão? Ouro, prata, bronze, cobre, ferro, barro. Que assunto para outra época, né? Mas olha, ele conta o sonho. Que coisa tremenda, irmão. O sonho que o rei havia esquecido. A propósito de quem? De Deus. Deus queria provar que é Ele que tem o controle. É Ele quem domina. É Ele quem governa. Para adiantar o expediente, vamos lá para o versículo 35, 36. Conforme for, manda pular para adiantar o tempo. Eu falei com vocês, né? Eu precisaria de 9 terças-feiras. Vamos lá, 35. A gente fala muito, né? 35, 36. 1, 2, 3, leiam. Continua, hein? Este é o sonho. E agora eu vou te dar a interpretação, seu cabra. Cabra macho. Hã? Prossiga, vamos lá, prossiga. Isso é maravilhoso demais, irmão. Estou falando a minha linguagem nordestina, né? Vamos lá. 1, 2, 3, prossiga. Olha que convicção, irmão. Certo é o sonho. E o que mais? Fiel é a interpretação. Eita glória! E aí? O que aconteceu? Prossigam.
Um segundo José até aí. Depois ele ainda pediu pelos amigos. Vocês estão vendo? A Bíblia diz que o rei caiu sobre os seus rostos, sobre o seu rosto. Irmãos, ele ficou desmontado. Foi uma coisa tremenda, foi uma coisa terrível. Olha do que Deus é capaz na vida do seu servo, da sua serva. É a palavra da sabedoria, que interpreta sonhos, visões, segredos. E como sempre, conselhos. O que José fez com Faraó, Daniel fez com Nabucodonosor. E Deus os honrou pelas suas vidas santas, fiéis e de oração. Vamos buscar a Deus, de Deus, esta sabedoria, para mergulharmos no profundo de Deus, receber dele sapiência, para sabermos nos comportar neste mundo, nesta terra, nesta vida, em nossa comunidade, sendo pessoas sábias, sabendo remir, aproveitar o tempo, nos nossos relacionamentos. A sabedoria nos faz ser prudentes. A sabedoria nos faz ser cautelosos, cuidadosos, na sua maneira de falar, pensar, agir, sabendo que tudo que você faz repercute. Você, com a tua sabedoria, você é um farol de luz. Você, com a tua sabedoria, você muda ambientes. Você, com essa sabedoria na tua vida, a diferença será feita. Falta 8:55. Não falei com vocês? E a ciência vai ter que ficar para terça-feira. Mas terça-feira dá para fazer ciência e discernimento, eu creio. Ciência, o negócio é profundo, hein? É bom que fica com gosto de quero mais, né? Se vocês quiserem, vai até meia-noite. É comigo mesmo falar. Mas eu compreendo. Eu compreendo. Mas vocês estão vendo, irmãos. Mas nas outras nós já vamos ser mais sintéticos. Mas nessa aqui eu precisava disso por causa de tanta coisa. Ainda ficou coisas aqui. Sabe? Que aí entraria a sapiência apostólica, né? A sabedoria de Paulo, diante de Festo, diante de Agripa. Quando um deles começaram a ouvir Paulo, sabendo que Paulo era inocente, que não merecia aquilo, e Paulo começou a falar, ele disse: para, Paulo, para! Você quer me fazer cristão, homem? As tuas muitas letras te fazem delirar. Mas não eram as letras de Paulo, era a sabedoria de Deus da vida de Paulo. Eita, não, meu companheiro, eu não estou louco, não. Eu estou em minha sã consciência. E eu gostaria então que você se tornasse um como eu, exceto estas cadeias. Que coisa linda, né? E nós vamos falar muito de Paulo a semana que vem, dentro dessa palavra da ciência. Que a coisa é mais profunda ainda. Sabe? Porque com a ciência se descobre. Aí vamos entrar muito na exegese bíblica. E com a sabedoria se transmite. A sabedoria é um conhecimento prático. A ciência é o conhecimento em si, da profundidade de Deus. Para que vocês tenham uma ideia, é como se a ciência fosse o poço.
e a sabedoria fosse os canos e a torneira. Com a ciência se descobre e com a sabedoria se transmite. Se você descobrir com a ciência e não tiver a sabedoria para transmitir, fica dentro de você. Veja que as duas precisam uma da outra. Isso é assunto para a semana que vem.